A conversa em 9 minutos hoje gira em torno de uma experiência de vida que pode ser reproduzida de uma maneira, digamos assim, didática, porque pela reflexão até que ela produz. Nós vamos falar da história de um empresário bem-sucedido, veterano caçador, Gerson Coser, com quem a gente passa a conversar agora. Gerson, a sua história recente, a sua história é comprida, sabemos, mas o fato recente que envolveu um acidente com você na Bolívia, trouxe alguma comoção pelos aspectos dramáticos que você viveu lá naquela situação, né? E independente desse aspecto, soubesse nós que você era caçador já há mais de 30 anos, isso já seria motivo de uma boa entrevista, porque essa questão da caça em tempos ecologicamente corretos produz alguma reflexão, né? Mas passando sua história, esse episódio que culminou com você, inclusive, você tendo um acidente grave na perna, levando a perda da perna, haveria razão para você fazer diferente se você tivesse que repetir aquela caçada? Bem, se eu não tivesse ido, seria melhor. Mas como a gente vai saber? Vai sair daqui... Eu digo do ponto de vista do seu procedimento, comportamento. Foi um comportamento habitual seu, não foi? Foi. Não mudou em nada. Só que minha esposa, meus filhos tinham pedido para não ir, porque é uma caçada perigosa. E eu já tinha sido atacado por um búfalo do lado do Brasil, numa caçada legalizada, há uns 10 anos atrás. Um búfalo me pegou lá perto, 40 quilômetros de onde eu estava. Só que dessa vez estava na Bolívia, porque no Brasil é proibido. Naquela vez era liberado. Então eu só faço a caça legalizada, fazia. Não sei se eu vou continuar caçando. Por promessa que eu fiz à minha família. Sei. Então eu estava um pouco corajoso demais, então indo para lugares meio ermos na África. Mas o episódio não esteve diretamente relacionado com o ato da caçada, né? Não, o episódio não teve nada a ver com a caçada. Então, vamos reproduzir essa história. No episódio, na verdade, eu estava com um policial que trabalha na fronteira, uma pessoa muito íntegra e que desbaratou várias quadrilhas de traficantes. E ele tinha me avisado que lá ele estava atuando no território. Ele atua, ele vai na Bolívia e volta e dá informações, ele atua. Inteligência. Coisa eu não vou poder falar. Ele é o cara da inteligência da Polícia Federal e naquela área. Sim. Mas eu prefiro não falar muito para não identificar. Entendi. Mas aí ele mora com a família lá perto, pode ter problema. Sim. Então ele desbaratou uma quadrilha muito grande, que tinha traficantes grandes de cocaína, e foi uma tocaia para ele. Foi a primeira vez que ele saiu depois que ele desbaratou essa quadrilha. Infelizmente, foi a vez que eu estava junto. Mas no caso dele, qual era a função dele no grupo? Ele era um guia? Ele era um... Ele era guia porque os índios, ele arrenda uma terra para botar gado dos índios, do lado da Bolívia, e os búfalos estão matando o gado, estão atacando os índios, mataram o índio. Eles estão descontrolados aqui do lado do Brasil, são animais exóticos, não pertencem à fauna brasileira. Porém, o governo não deixa caçá-los, porque por pressões de ambientalistas, entre aspas, que se julgam ambientalistas. Então, é um animal daninho, que está prejudicando muito e já espantou todos os outros animais da região e está atacando pescadores e tudo. Então, ele me chamou que ele não tem arma nem nada para esse tipo de caçada e eu já tenho experiência. E me chamou, fui lá, bati um búfalo no dia anterior, já ia bater outro no outro dia. Fomos atacados pelo búfalo, mas consegui... Quer dizer que o perigo não foi animal, verdade? O perigo o animal é perigoso, o animal ia me atacar. Eles estão atacando lá as pessoas. Sim, mas o problema ocorreu com o problema é que os bandidos seguiram, fizeram a tocaia e atiraram na gente de longe, de uma distância talvez de uns 100 ou 150 metros, e o tiro, a gente estava num barco, eu, um amigo e ele aqui, e ele estava abaixado, o cara atirou, pegou na minha perna, que eu estava em pé, entrou por trás do meu joelho, quebrou o joelho, rompeu a artéria, vértebra, desculpa, o joelho, músculo, nervo, tudo, né? E perdi a perna naquela hora eu já sabia. E começou a sair muito sangue, e ele revidando o ataque, e um outro
índio que tinha trabalhado já, era paramédico, por sorte, fez um torniquete que me salvou a vida, porque eu perdi metade do sangue rapidamente. E você encontrou assistência onde? Não teve assistência. Não teve. Foi 10 horas de remo, com a perna quebrada, eu acordado, aí você começa a rezar, chamar por Deus para te ajudar, e ele veio em meu auxílio, eu senti a presença. Eu já estava morrendo já, praticamente, eu pensei, vou morrer assim muito sem graça, não está na hora de eu morrer. Desse jeito eu não quero morrer. Aí eu pedi para não morrer daquele jeito. No começo eu pedi para morrer, mas depois eu já não queria morrer mais. Porque, quando o cara falou, são 10 horas, se a gente remar rápido, em 10 horas a gente alcança o barco motor. Nossa. O barco motor que a gente iria pegar para atravessar muitas horas indo para o lado do Brasil e mais algumas horas para chegar num posto médico. Então nós conseguimos chegar numa fazenda mais ou menos à meia-noite. Isso aconteceu às 3 da tarde. Aí conseguiu ligar para vir uma ambulância. E a ambulância foi no buraco sacudindo. Eu descobri uma coisa muito boa, que gritar faz passar a dor. Quanto mais você grita, você esquece da dor. Aí eu gritei muito, porque a perna estava quebrada e balançava. Eu fui lá da mãe do cara da ambulância. Eu falei, vai devagar. E tinha uma janelinha na ambulânciazinha bem ferrada lá. E eu gritava pela janela. Aí consegui chegar no posto médico já meia-noite, 1h, e não tinha, o cara olhou e falou, que a gente não tem nada para te atender, vou te dar um remédio de dor qualquer aí, o avião não pousa aqui agora, que está chovendo, o helicóptero não vem, você vai ter que esperar até o dia amanhecer. Quando o dia amanheceu, esse amigo meu policial chegou lá, botou segurança lá e tudo, e outro grupo, e conseguiu. Arrumou a ambulância e me levou para uma cidade de Rondônia chamada de Paraná, que foram mais 8 horas na ambulância, sacudindo lá na estrada. E por sorte, no meio do caminho, eu liguei para minha esposa para avisar que eu estava ferido. Eu falei, eu estou na hora, na verdade eu já estava quase morrendo. Eu estou quase morrendo, você vem, manda alguém aqui para me buscar, porque não tem socorro, não tem ninguém aqui. Aí ela conseguiu ligar para uns amigos que descobriram um médico muito bom em Ji-Paraná, que tentou salvar minha perna, mas a perna já estava perdida desde o primeiro momento. Aí eu falei, então pode tirar. Quando ela chegou com meu filho, já estava tirando a perna, já tinha tirado, preparado já, foi bem preparado, tomado antibióticos, porque eu já estava com infecção generalizada já espalhando pelo corpo. E ainda teve meu filho de 19 anos, que é estudante de medicina, levar minha perna para enterrar, e ela teve que ir fazer um atestado de óbito parcial, porque eu não sabia disso também. Quando você perde um membro, você tem que fazer um atestado de óbito parcial. Então, um pedaço meu está lá em Rondônia hoje, mas eu não vou voltar para visitá-lo, não, ele vai ficar lá. Em 9 minutos nós estamos conversando com o empresário e caçador Gerson Coser. Voltamos já. Obrigado. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o empresário e caçador Gerson Coser. Caçador ainda, Gerson? Ainda. Nasci caçador. Aqui, você atuava muito fora do Brasil, até pela interdição, pela proibição legal de caça aqui. Até 75, mais ou menos, a gente caçava, ainda era permitido caçar no Brasil. Na década de 60, quando eu era garoto, podia caçar no Espírito Santo, não tinha praticamente leis. E tinha muita mata ainda, né? Depois foram destruindo tudo e a gente passou a caçar no Amazonas. Aí depois veio a proibição, pararam e virou pescaria. Só que eu gostava de caçar, eu comecei a ir para a África naquela época. Não tinha informação sobre a África aqui no Brasil. Eu comecei a pesquisar e fui ainda garoto, primeiro safari na África com a minha esposa, com a Dona Tela. Foi em 1981, fomos para a Namíbia, para o deserto da Namíbia, um país que estava em guerra. Fomos caçar lá legalmente e tudo. E continuei caçando, fui umas 30 vezes na África, umas 10 na Argentina e umas 8 nos Estados Unidos. Mas nesses países, inclusive, é uma necessidade, às vezes, de controle da população
dos bichos, dos animais, não? Sim, vamos citar aqui os Estados Unidos, que é um país que caça, tem muitos caçadores, são milhões de caçadores que compram produtos, é uma indústria muito grande lá. E a caça salvou várias espécies, porque o dono ao contrário do Brasil, no Brasil o dono da terra ele não é proprietário dos animais selvagens. Os animais selvagens são do governo. E no Brasil você sabe, o que é do governo não é de ninguém, né? Uhum, o que é público é de ninguém. Todo mundo bota a mão. É. Nos Estados Unidos e na maioria dos países do mundo, não. O animal que está na terra pertence àquela pessoa, ao dono da terra. Então hoje você pode ir nos Estados Unidos caçar bisão na terra dos índios, Dakota, que eles botaram vários cassinos, com o dinheiro do cassino eles estão comprando as fazendas, tirando o gado e botando mustangs e bisões. Então hoje tem milhares de bisões. Não é um business, né? Virou um grande business, né? Virou. Então são milhares de bisões, de comercializada a carne. Mas você, quando saía para caçar, você tinha um alvo, assim? Você gostava de caçar algum bicho especificamente? Você tem critérios? Você tem a sua ética de caçador? Como é que é isso? Tem, eu só caço animal que a gente possa alimentar. Eu não gosto de caçar predadores como leões, esse tipo de caça eu não gosto. Eu gosto de caçar búfalo, cervo, esses animais que a gente usa para... E você já foi solicitado como caçador para poder cuidar de superpopulação de animais? Já, várias vezes. Tinha muitos amigos na África que eu fui fazendo amizade com as minhas idas lá. E muitas vezes muitas vezes estava na área, um elefante estava atacando, não tinha ninguém para ir lá matar, abater o animal e falava, você pode ir, você quer ir? Eu ia, várias vezes eu fui para fazer esse trabalho. E quais os animais mais difíceis, ou por agressividade ou porque são astuciosos? Quais os animais mais difíceis de caçar? De astúcia são os felinos. Os felinos? Os felinos você não consegue ver, você anda no mato anos e não vai ver nenhum felino e o felino está lá. E por periculosidade, os búfalos, que eles têm uma resistência muito grande ao tiro e andam sempre em grupos de machos e um protege o outro. Os elefantes, pelo tamanho deles e por andar também em grupos, apesar de ser um animal que não enxerga, mas fareja muito bem, então você consegue chegar bem próximo. Mas eu considero o animal mais perigoso o búfalo. O búfalo, búfalo, tanto o búfalo africano como o búfalo asiático, que tem aqui no Brasil. O asiático selvagem de Marajó, que é o que tem também na Bolívia e no Rio Guaporé, do lado da Bolívia e do lado do Brasil. Aqui no Brasil nós tivemos algumas experiências, aqui até no Espírito Santo mesmo, de importação de espécies exógenas que depois descontrolam aqui. Nós tivemos a questão das abelhas africanas, piranhas aqui no Rio Doce, né? Você tem registro de mais ocorrências dessas? Fauna exótica que de repente perde o controle. Hoje nós temos um animal da fauna exótica, que é o javali, que ele perdeu o controle. Ele começou a entrar pela Argentina e pelo Uruguai, e ele começou a ser criado aqui no Brasil e por alguns problemas com o IBAMA, muitas pessoas soltaram ou eles fugiram, porque as pessoas não sabiam que ele salta, o porco não salta, o javali é um porco selvagem que salta e nada muito bem. Ele atravessa um rio como o Rio Doce tranquilamente. E ele anda 10, 15 quilômetros ou 20 quilômetros numa noite tranquilamente, para se alimentar e volta para o lugar. E ele cruza com os porcos domésticos, formando o rebanho de javaporcos, que estão invadindo já São Paulo, Mato Grosso do Sul, algumas regiões de Minas Gerais, inclusive no entorno do Caparaó, sul da Bahia, tem registro, sertão da Bahia, e em breve no Espírito Santo, comendo lavouras aí. Gerson, você não era aquele caçador clássico que empalhava a cabeça dos bichos para deixar pendurado na sala, não é? Eu pendurava, tenho muito. Hoje eu não faço mais, eu não empalho mais não. Eu devo ter uns 100 troféus, mais ou menos, empalhados. Bom, a outra pergunta inicial, como é que está a autoconfiança como caçador agora? Não, continua. Continua? Não, como caçador não tem problema, eu estou com a prótese já. Mas e o eleitorado doméstico? Não, que torce contra? A questão da família não vai deixar. Esse tipo de aventura não vou... Porque não era só a caçada, era uma aventura que eu fazia. Ir para a África, ficar lá 20 dias no mato, 300 quilômetros da civilização,
ou ir lá nessa Bolívia aí, que não tem hospital, não tem médico, não tem nada. Talvez, se eu voltar, vai ser num lugar civilizado, que tem hospital. África do Sul, Estados Unidos, Europa, que tem caça à vontade. Argentina também. Se eu voltar, vai ser num desses lugares. Agradeço muito, Gerson, a sua disposição de vir cá falar conosco, compartilhar essa experiência sofrida, mas querendo ou não didática, né, Gerson? Não. Querendo ou não pedagógica. Estou preparado. Quando eu vou para uma aventura dessa, quando a pessoa se propõe aí, tem que estar preparada, porque psicologicamente e fisicamente. E eu estava preparado, eu sabia que podia acontecer alguma coisa. Por isso que eu não me abati. Perdi uma perna, mas eu ganhei a vida. Estou bem, está tranquilo. Porque é só tudo, né? É tudo. É só tudo. Tudo. Grato, Gerson, pela sua presença aqui. Muito obrigado. Você também. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do empresário e caçador Gerson Koser. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender